Olá pessoal, Otávio Trader mais uma vez. Vamos falar agora sobre operações através de candlestick. Pessoal, a gente sabe que o candlestick foi iniciado na cotação de arroz, os japoneses que criaram e etc e tal, tá? Eu não vou entrar nesses detalhes, eu vou falar um pouco referente só a operações sobre candlestick, como é que funciona o candle. E primeiro eu quero te falar uma coisa. Temos aqui na plataforma, vamos à plataforma aqui. Cadê? Aqui, ó. Linha, tal, horizontal. Vamos descer um pouco e temos aqui, ó, ferramentas gráficas, tá? Embaixo temos ali indicadores, tá? Eu quero falar com vocês referente primeiro ao price action, tá? A palavra price action significa ação do preço. Então o que acontece? Por que a ação do preço? Porque é a parte mais importante do grafista, tá? A escola grafista, ela tem a parte mais interessante, que é a questão do candlestick, a leitura de candlestick. Quando abrimos a conta na plataforma da IQ, temos essa forma aqui de analisar o gráfico, tá? Isso daqui é um gráfico de linha, tá? Só que o gráfico de linha, ele tem muitos sobe e desces, tá? Eu posso ver uma linha de tendência aqui, uma tendência rápida com uma correção, né? Com a tentativa de correção, tentou corrigir, lateralizou e continuou subindo aqui em cima, ó. E continuou subindo aqui em cima, tá? Então, é a primeira forma de você fazer uma análise de mercado, que é linhas de médias móveis, tá? Aí vamos para a parte que temos aqui, velas, tá? Os candles que depois que foram criados candles e colocados para mercado, eu não conheço ao longo do tempo de trading que eu tenho, eu não conheço que faça operações com linha, tá? Com média móvel. A gente vai parar em candle, mas vamos ver os outros. Temos de barra, tá? Que é essa informação que é de barra, tá? Abertura e fechamento direitinho, ó, abertura e fechamento. Aqui é o pavio, a máxima e a mínima do candle, tá? Deixa eu ver aqui uma coisa muito importante, mudar lá também lá para esse daqui também, que praticamente para mim é candle também, tá? Eu não opero, nunca parei para fazer análise de mercado com esse tipo de candle, mudou praticamente para mim, só mudou mais a cor, tá? Só que ele também não tem a máxima, ó. Ele caiu, ele caiu todo aqui. Vamos fazer, colocar essa linha aqui. Colocar essa linha aqui. E a gente vê que não tem máxima, não tem máxima. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vamos voltar lá para candles. Aqui é Reiki Ashi, não conheço não, tá? Temos aqui também o vazio, tá? O vazio eu prefiro esse e prefiro minhas velinhas cheias também, que tem a vazia também. Eu prefiro essa daqui que pra mim é a melhor que tem, tá? Agora pode mudar a cor, quando eu iniciei na IQ não tinha nada disso. Vamos lá. Vamos iniciar o falar sobre esse assunto aqui. Pessoal, vamos falar referente a candlestick, tá? Os candlestick é uma técnica de análise gráfica de mercado criada no Japão, como eu tinha dito, tá? Em meados do século XVIII, das antigas bolsas de arroz de Osaka, tá? Temos aqui uma abertura de candle, um fechamento de candle, tá? Temos aqui o máximo do candle, tá? O máximo do candle, o fechamento, tá? E a abertura. Por que ele abriu e fechou aí? Porque aí é um candle de subida, tá? O candle subiu, ele abriu aqui, ó, ele abriu aqui, tá? Fez a mínima, foi lá no mínimo e depois subiu, fez a máxima, depois fechou aqui, tá? Essa é a movimentação. Esse candlestick aqui é um candlestick de alta, tá, pessoal? Isso é importante, é um candlestick de alta. E esse vermelho aqui, todos já sabem, é um candlestick de baixa. Ele abre aqui, faz a máxima, volta,
Faz a mínima, sobe um pouquinho e fecha nessa região aqui, tá, pessoal? É porque o candlestick é tão importante, tá? Porque na verdade o que acontece? Temos lá, vamos voltar lá para o gráfico, que assim, temos as ferramentas, né? E assim, qual é a melhor ferramenta para se ler mercado? Candlestick, tá? Qual é a melhor ferramenta para ver o mercado se movimentar? Candlestick. Primeiro você vai olhar o candlestick para depois entender ferramentas, para depois olhar outras coisas. Por exemplo, primeiro vamos olhar essa situação aqui, ó. Primeiro vamos escolher o candlestick, aprender a ler candlestick. Depois vamos em ferramentas gráficas, porque aí vamos ter o que? Linha de tendência, linha de tendência, linha horizontal, linha de vertical, Fibonacci já é outro assunto. Mas isso daqui é para vocês verem suporte e resistência, pessoal. Para vocês entenderem suporte e resistência. E para você entender suporte e resistência e linha de tendência, até onde o mercado vai, você tem que conhecer o mercado sem nada. Você tem que conhecer a movimentação do preço, que é o price action, sem nada, tá? Então o que acontece aqui? Para a gente entender, ler o mercado logo de cara, é bom a gente entender essa questão. Eu vou dar uma pincelada um pouco de múltiplos tempos gráficos. Como assim? O mercado financeiro, logo no seu início, você não tinha operações curtas, tá? A operação mais curta que se tinha, se chamava scalp, eram operações que poucas pessoas praticamente faziam e praticamente era desconhecida. Então, o que eu quero dizer com isso? São operações muito curtas, como por exemplo, no opções binárias, a gente faz operações de 1 minuto, tá? Vocês fazem operações de 1 minuto para poder acertar aquela operação rápida. Só que você faz a leitura do gráfico dentro de suporte e resistência. Você vai estudar um pouco de teoria de Dow. Então você vai entender. Por que eu estou falando sobre isso? Porque dentro da teoria de Dow você vai pegar a onda do mercado, e antes no mercado você tinha uma forma de leitura com um tempo mais longo. Você tinha leitura de um mês, leitura de 3 meses, leitura de um dia, e as leituras mais antigas é aquela leitura mensal e anual. Então você tinha leitura provavelmente bem longas, então você lia o mercado de uma forma muito difícil, tá? Por exemplo, vamos para o mini índice aqui rapidinho e vamos colocar aqui o mercado no M30, tá? Olha como fica o mercado, tá? Eu vou botar o mercado aqui no 240 para a gente ver. 240 M aqui, vamos lá. 240 M. Olha as divisórias. Deixa eu tirar essas linhas aqui. Bom, vou apagar todos os objetos. Ó, apaguei. Olha como está a movimentação de mercado. Ó, tá vendo? Isso daqui, pessoal, é um dia. Ó, isso aqui, ó, é um dia, tá? Isso aqui, ó, quase outro dia, ó, praticamente outro dia. Vamos colocar aqui semanal, vamos lá. Intervalo de tempo, minutos, outros períodos, 240, 144 minutos, diário, ó, semanal, tá? Ó, semanal, diário. Aqui temos o semanal, quero mais ainda. Intervalo de tempo, mensal, diário. Vou pegar um semanalzinho aqui. Olha o semanalzinho como fica, pessoal. Tá vendo que ficou a divisória? Ó. Então você tem a movimentação de candles diária. Então o que acontece? Eu aconselho a todos começarem a operar no mercado, a entender, a fazer leitura do mercado num tempo maior. Sai do mini índice aqui, vamos para opções binárias. Vamos voltar aqui para opções binárias para a gente poder entender essa situação. Ó, o que é muito importante, tá? Temos os candlestick e temos as movimentações de candlestick. Quando vocês conseguirem entender esse tipo de leitura, eu vou fazer agora aqui, ó, subiu, tá? Dá
descer agora aqui, ó. Ó, desceu, tá vendo? Ó. Agora vai dar outra subida, ó, subiu. Foi lá em cima, voltou, fechou aqui, tá vendo? Mas vamos colocar lá em cima, tá? Vamos pegar a máxima dele, ó, desceu, pegar na máxima dele. Agora ele vai subir de novo, ó. Foi lá pra cima agora. Então temos o que aí? Temos um fractal. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Só não é 1, 5, 3 porque ele não fez A, B e C caindo, tá? Depois vocês vão ver isso lá na frente. Mas o que acontece? Vocês têm que aprender a ler o mercado dentro do candlestick sem as indicadores. Ferramentas é uma coisa que a gente está usando aqui, é a primeira forma de leitura do mercado, tá? A primeira forma de você entender o mercado são com as ferramentas gráficas. Primeiro o candlestick, depois linha de tendência, suporte e resistência, horizontal, vertical. A horizontal eu não uso muito, mas geralmente o povo usa para poder traçar até onde o mercado vai, tá? Você pode fazer isso, por exemplo, eu tenho uma onda 1, 2, 3, 4, 5 aí, então eu posso traçar no próximo suporte. Deixa eu ver aqui uma coisa. Não, nem traçou, ó. Chegou aqui, no próximo suporte não, desculpa, na próxima resistência, tá? Ó, eu posso usar dessa forma, tá? Que eu não faço isso, mas é só uma forma de quem quiser usar. Então você tem uma operação dentro dessa linha aqui, ó, dentro desse espaço aqui, dessa movimentação. No preço fez uma movimentação, é teoria de Dow e Elliott, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Então ele fez várias pernas aí, tá? O que acontece com os indicadores? Vamos falar um pouco de indicador para fechar essa parte aí. O indicador, a gente sabe que ele só vem atrasado, né? Para ele fazer uma leitura de um preço, ele primeiro tem que esperar o candle se mover anteriormente, ele faz uma projeção para ver como é que vai se mover lá na frente. Então ele vai simplesmente fazer a leitura da movimentação do preço atrasada os indicadores. Então não adianta a gente pegar qualquer indicador do mercado para colocar para operar se a gente não conhece o mercado se movimentando, a gente não estudou, a gente não conhece o price action, a gente não conhece a teoria de Dow, a gente não conhece a teoria de Elliott, a gente não conhece suporte e resistência, a gente não sabe olhar o múltiplos tempos gráficos. Você vai fazer o que com o indicador? O indicador, eu vou fazer até um desenho aqui rápido. O mercado agora está uma lateralização braba, ó. Vou fazer um desenho rapidinho aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, vamos pegar essa daqui mesmo, ó, para finalizar. O mercado, vamos supor que o mercado fez a onda 1, tá? Corrigiu, fez um pullback. Depois o mercado fez a onda 2, tá? E o mercado, como a gente estava vendo lá, fez a onda 3, tá? Isso daqui é o básico do mercado, é você conseguir ler as ondas do mercado. Eu vou operar suporte e resistência. Se você não conhecer múltiplos tempos gráficos para entender como se move isso aqui, você nunca vai conseguir operar suporte e resistência e ter consistência no mercado. Então o que acontece? Suporte e resistência vazio, aonde é que parou, por que parou, né? Quando você vai para um 15M, vou botar um 15M aqui para a gente ver, que é um 15 minutos, a gente vê o mercado fazendo essa movimentação, ó. Ó, observe aqui, ó, observe onde, vamos pegar essa linha horizontal, 15M, observe onde o mercado parou aqui, nessa região aqui, ó, de um candle para o outro, tá vendo? Lá em cima, ele desceu, foi lá embaixo, fez essa máxima aqui embaixo, tá? Fez essa queda aqui, essa mínima, desculpa, fez essa mínima aqui e depois voltou. E onde ele fechou? Você tem que conhecer essa movimentação. Dentro dessa movimentação de preço aqui, ó, dessa quedinha aqui, lá no 1 minuto, nos 5 minutos, nos 2 minutos, a movimentação do mercado foi teoria de Dow pura. Subiu, pullback, desceu, subiu, puro fractal, 1, 2, 3, 4, 5, depois A, B e C, né? Depois aí ele vai provavelmente lateralizar para depois fazer o 1, 2, 3, 4, 5 para cima, ou 1, 2, 3, 4, 5 para baixo, depois A, B e C para cima. Então a gente tem que conhecer isso, a gente tem que conhecer o gráfico nu primeiro.
Lá na frente vocês vão conhecer sobre isso de uma forma bem mais adequada, bem mais tranquila, tá? Que aqui é só uma pincelada para vocês entenderem a importância e conhecer o mercado dessa forma. Mercado nu, mercado sem nada, mercado só com candle, a leitura só de candlestick, entendeu? Então assim, pessoal, essa é a questão do candlestick, tá? Vocês aprenderam sobre a abertura e fechamento de candlestick e a movimentação de candlestick. Por exemplo, muitas pessoas falam referente a ombro, cabeça, ombro, bebê abandonado, né? As figuras gráficas, né? Os padrões de candlestick. Gente, uma coisa que é muito importante que eu aprendi com Becker, eu esqueci o nome dele todo, né? Mas eu aprendi com Becker, depois eu lembro o nome dele todo e deixo aqui no curso para vocês. É do Becker, lembrei, é do Becker, que é o seguinte: em um candle você tem a movimentação e humor, tá? Aqui na IQ, quando você abre logo a conta, você tem humor aqui na lateral. Esquece esse humor aí que isso só faz atrapalhar. Olha só para o candle e para a movimentação dele e entenda ele. Porque assim, em um candle, na abertura e fechamento de um candle, você tem a movimentação e o humor do mercado ali, tá? Então você tem um chamado candle de força, tá? Posso ter um candle de força em um final de um pullback e ele não continuar descendo. Posso ter um candle de força no início do pullback e ele dá mais um candle caindo e depois voltar a operação, tá? Então isso tudo é uma coisa que vocês vão conseguir entender com o tempo de tela. Então não adianta. E a do Becker dizia que o que acontece é o seguinte: você só tem que entender que dentro de um candle você tem compradores e vendedores, compradores e vendedores. E assim, a movimentação e oscilação de um candle é dentro da movimentação de compra e venda. Quando as pessoas estão comprando demais, então você tem aquele candle que vai subir. Quando as pessoas estão vendendo demais, você tem aquele candle que vai descer, tá? E a movimentação de oscilação de um candle sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, é essa a situação. São pessoas comprando e são pessoas vendendo. Esse é o básico para você entender referente a análise gráfica, a candlestick. Isso daí mudou muito minha forma de ver o mercado. E aí eu parei de ver humor, parei de ver só um candle e sim olhava o candle todo, a movimentação toda. Depois que você tomar a aula de teoria de Dow, depois que você passar pela aula de Elliott, você vai entender a movimentação de mercado dentro das ondas, quantas ondas o mercado tende a fazer. Isso sempre vai acontecer, né? Quando vai acontecer? Qual é a movimentação que o mercado vai fazer agora, né? Ele vai demorar muito para fazer a movimentação. Qual é a perna que ele está? Perna 1, 2, 3, perna 4? Posso entrar na perna 4? Qual é a força da perna 4? Isso são perguntas que vocês vão fazendo e se identificando com o tempo, entendeu? Independente se for Forex, opções binárias, se for mini índice, essas perguntas vão acontecer de qualquer forma, tá? E outra coisa também que é muito importante para finalizar essa parte do curso. Se você tem, que era sempre que eu me perguntava, se eu tenho uma movimentação dessa aqui, ó, imensa, vou botar até aqui, ó, eu tenho mais candles verdes do que vermelhos. Por que eu vou ficar pegando só suporte e resistência num vácuo, tá? Sem conhecer os outros assuntos, sem conhecer múltiplos tempos gráficos, tá? Quando você tem esse conhecimento, a sua análise fica mais apurada, porque vocês aqui no opções binárias, vocês fazem scalp. O que é scalp? É como se você fosse um atirador de elite e sem conhecimento você está atirando sem a luneta. Vocês estão atirando sem a luneta. Você pegou um rifle e está querendo, né? Você é um fuzileiro, você pegou um rifle e o vagabundo ali está correndo, né? O cara está correndo e você é um fuzileiro e você tem que atirar nele na perna para poder parar, não sei. É só um exemplo, tá, pessoal, para vocês entenderem. E é o que acontece, você aponta o rifle para ele, só que você não tem luneta, então o ladrão corre e você não tem como acompanhar ele. Ou seja, quando você tem conhecimento do mercado, é a mesma coisa. Então, quando você bota múltiplos tempos gráficos para ler o candlestick, você está colocando a luneta. Está colocando a luneta para ler o preço. Né? Quando você bota a teoria de Dow para ver a perna que está fazendo, ou teoria de Elliott para ver se está na segunda ou na terceira perna, ou se está no pullback de um ABC, quase uma reversão, né?
você está colocando uma luneta na arma. E aí você vai ficar mais rápido, mais fácil. Seu tiro será mais certeiro. Então você vai acertar mais do que você vai errar. Tá? Então esse é o ponto principal que a gente tem que entender referente a opções binárias e para a análise de candles, a mercado financeiro, tá? E por aí vai. Vamos ficar por aqui. Eu já falei bastante nessa aula. Eu acredito até que estourei um pouco o tempo, mas nos próximos vocês terão mais informações referentes tanto a candle e muito mais. Pessoal, abraço, até a próxima aula do curso.